Então tá bom. Hoje a gente vai falar sobre o segundo passo do método de compreensão das emoções. O primeiro passo foi o reconhecimento, que a gente falou ontem de manhã, onde a gente conseguiu colocar, mesmo que seja bem geral, a emoção em algum desses 4 quadrantes aqui, desse gráfico que foi mostrado ontem. Deixa eu só tirar esse... Pronto. Então, ontem foi a aula do reconhecimento, onde a gente percebeu onde que mora a questão do agradável e do desagradável, daquilo que tem uma alta energia e daquilo que a gente sente que tem uma baixa energia. Então, isso foi o primeiro passo, foi ter uma noção geral do que se sente, com 2 perguntas básicas, que eram as seguintes: o que a gente sente, agradável ou desagradável? O que a gente sente é algo que tem uma alta energia, que é do campo da euforia, algo mais agitado, ou uma energia baixa, mais calma? Então, a gente percebeu que pode alocar as nossas emoções nesses 4 quadrantes. Hoje, a gente vai entrar na área da compreensão. O que seria a compreensão? Ela vai envolver uma outra pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos, que é por quê? Por que eu me sinto assim? Se antes a pergunta era, é agradável o que eu estou sentindo? É desagradável? Estou com uma energia alta? Estou com energia baixa? Agora a questão é, por que esse sentimento está vindo? E a resposta, quando a gente se pergunta isso, ela pode ser uma resposta bastante complexa. Uma resposta que não traz de cara para a gente um significado, um sentido. Então, quando você começa a compreender aquilo que você está sentindo, você não vai compreender na totalidade de uma vez por todas. É como se você fosse tirando as camadas de uma cebola. Você faz uma pergunta, tira uma camada, faz outra pergunta, tira outra camada. E assim que a gente começa a fazer essas perguntas, é difícil parar, porque o nosso cérebro ele começa a trazer respostas. No começo pode dar uma confusão, um sentimento ruim, um desconforto, porque compreender aquilo que a gente está sentindo muitas vezes não é legal, muitas vezes é doloroso. E o primeiro passo que a gente pode ter, o primeiro refúgio que pode acontecer é a gente se esconder das próprias emoções, fugir e falar, eu não quero mais lidar com isso, eu não quero mais, eu não consigo. Então, é algo que é previsível. Geralmente, quando alguma aluna começa um processo de mentoria, que é um processo individual, e a gente começa a tratar algumas questões mais incômodas, a maioria pensa em desistir. Hoje mesmo uma pessoa falou comigo, eu não quero mais. E é normal a gente não querer lidar com essas coisas, é o nosso instinto de fugir daquilo que a gente não conhece. Só que uma vez que você faz essas perguntas para você, uma vez que você dá esse primeiro passo de procurar se desenvolver, de estar por dentro daquilo que você está sentindo, fortalecer teu emocional, você pode parar no meio do caminho. Mas é inevitável o seu cérebro te trazer questões novas. Então você para e daqui um pouco já tem um impulso natural de continuar. Então cedo ou tarde você vai continuar a lidar com essas questões. Então é natural vir esse impulso de parar. Tem um outro desenho, que é aquele PDF que eu deixei no grupo de WhatsApp, que eu acredito que está lá na área de membros também, que é o iceberg. Então a gente volta muito nesse iceberg, onde o comportamento, as nossas ações do dia a dia é a pontinha. E a gente vai mergulhando. É como se agora a gente estivesse nessa parte aqui. Então, ao longo da jornada, a gente vai estar nessa parte maior, que é a parte emocional. Então, ontem a gente mergulhou um pouquinho para reconhecer, é como se a gente experimentasse essa água gelada, onde está submerso esse bloco de gelo da nossa inconsciência. Então, a gente mergulha um pouquinho, olha um pouco para isso, às vezes volta para cá, porque não quer mais mergulhar, a água está fria, está gelada, mas aos poucos a gente vai conseguindo aprofundar mais e ter um conhecimento maior para colocar isso em prática. Qual o objetivo de compreender o que você está sentindo? O objetivo principal dessa compreensão é buscar um tema central da tua emoção, um significado. As emoções que a gente sente todos os dias, elas têm significado. Elas querem trazer alguma coisa pra gente, uma informação. Na primeira live, na live do lançamento do curso, eu falei sobre isso, que as emoções, elas são fonte de informação. Então, essa análise que a gente está fazendo agora, esse entrar na compreensão, é buscar informação sobre o tema central, o significado. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Então, quando você pergunta para a sua raiva, para o seu cansaço, para aquele sentimento, às vezes, que é um sentimento de angústia, de tristeza, de alegria, da onde que vem isso? Por quê? Uma pergunta vai levando a outra. Então, essa compreensão, ela vai nos ajudar a entender necessidades que a gente tem, que muitas vezes a gente não olha para elas,
outros estados emocionais que estão ligados àquela emoção que está incomodando. Por isso que a gente falou antes disso bastante sobre a autocompaixão. Porque para fazer esse mergulho, a gente precisa ter autocompaixão. A gente precisa olhar para nós mesmos como seres humanos, dignos de afeto, dignos de compreensão. Porque é mais fácil quando você mergulha ciente das tuas limitações. Não é fácil você ouvir da tua mente que você, em alguns momentos, é carente, que você, em alguns momentos, é egoísta, que você tem dificuldade de relacionamento, que às vezes você está fechado para ouvir o que o outro tem a dizer, que você só quer ser ouvido. Nem sempre a gente escuta coisas boas sobre nós mesmos, da nossa própria cabeça. E quando você tem autocompaixão, é uma tecla que eu vou bater muito, é que um comportamento, ele não dá a totalidade do teu ser. Um comportamento ruim, algumas atitudes ruins não significam que você é uma pessoa ruim. São estados. Quando você tem a consciência desses estados, você consegue compreender melhor as suas emoções e estar aberto para o que seu cérebro traz para você quando você pergunta, por que eu me sinto assim? Quanto mais forte aquela emoção que você está sentindo, aquele desagrado, mais importante é a compreensão. Quanto mais forte a raiva, quanto mais forte o desgosto, quanto mais forte o cansaço, mais importante é você compreender de onde que está vindo tudo aquilo. Então, isso pode trazer confusão, você pode ficar perdido, porque eu não sei fazer isso, né? Por que eu tô me sentindo assim? Você vai me dizer, eu não sei, eu não consigo. Só que a tua função agora, a única coisa que é exigido de você nesse momento, é você ouvir o que seu cérebro quer te dizer. Você está atento para ouvir a resposta que vem na sua mente. E às vezes essa resposta não vem em forma de uma frase, de uma palavra, porque quando a gente consegue verbalizar, já é uma organização. Já é uma forma que a gente tem de se organizar um pouquinho dentro aqui para sair em forma de palavra. E às vezes tá tudo tão ruim dentro da gente que a gente não tem nem palavra para falar. Tem momentos que nós temos a seguinte fala: eu tô tão mal que eu não consigo nem dizer sobre isso, que eu não consigo nem articular uma frase para dizer a respeito disso. E aí entra, né, um outro gancho, que é a importância do falar, que é a importância da expressão através da fala, que é onde a gente se organiza. Algumas pessoas, elas se organizam através da arte, através do desenho, algumas pessoas se organizam através da música, e a palavra é universal, a palavra é algo que todos nós temos à nossa disposição, se não tiver nenhum grau de deficiência nesse sentido. E para vocês, né, com os quais eu estou falando agora, que estão me ouvindo, não existe esse grau de deficiência. Resumindo, você não vai encontrar sempre palavras e respostas. Isso pode estar em outro nível. E você só precisa ouvir, estar aberto para ouvir. E agora, quem está presente aqui hoje, eu quero que vocês peguem papel, caneta e escreva a emoção que você tem sentido hoje. A emoção que está mais forte em você. Cansaço, angústia, tristeza, medo. Se você tem o seu gráfico das emoções aí, você tem mais de 80 emoções à tua disposição para você conseguir colocar no papel qual a emoção que você está sentindo em uma palavra. Se tiver muito difícil, faz essa pergunta. A emoção que eu estou sentindo, ela é agradável ou desagradável? Pode ser agradável. Eu vou dar um exemplo. Uma emoção que hoje eu senti. Agradável ou desagradável? Desagradável. Cansaço. Energia alta ou energia baixa? Energia baixa. O cansaço está na baixa energia. Então, se é uma emoção desagradável com baixa energia, ela vai estar aqui na parte de baixo do meu gráfico. Ela vai estar mais especificamente nessa área azul. E agora que você localizou ela, você vai escrever no papel o que você está sentindo relacionado a isso. E vai fazer a seguinte pergunta: por que eu me sinto assim? De onde vem tudo isso? O que vier na sua cabeça em relação a essa emoção, você vai escrever. Se for muito difícil para você escrever, é importante você perguntar para o seu corpo. Como o seu corpo está nesse momento? Qual o tom de voz que você utilizou a hora que estava dominado por essa emoção? Como que estava a sua face? Então, pega a emoção principal que você está sentindo e escreve tudo que vier na sua cabeça sobre ela. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem isso.